Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, que é também chamado de Domingo da Misericórdia. Domingo da Misericórdia, porque os textos de hoje nos falam tanto da misericórdia de Deus, e também porque São João Paulo II dedicou este segundo domingo da Páscoa como o Domingo da Misericórdia, como uma maneira que nós temos de louvar a Deus e engrandecer a sua misericórdia para conosco. Vamos então refletir um pouco sobre a misericórdia de Deus a partir dos textos que nos são dados. No Evangelho de hoje, nós encontramos aquela conhecida passagem da aparição de Nosso Senhor. Nós estamos aqui no primeiro dia ainda da aparição, no dia da ressurreição. Diz aqui, ao anoitecer, isto é, à tardezinha, já quando estava chegando a noite, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Jesus, de manhã cedo, já havia aparecido às mulheres, a Maria Madalena. Jesus já havia aparecido aos discípulos de Emaús, e agora Jesus aparece aos 12. Neste caso, aos 11, porque Tomé não estava ainda presente. Tomé estava ausente. Diz aqui que, depois dessas palavras que Jesus disse, a paz esteja convosco, mostrou-lhes as mãos e o lado, para mostrar que era ele, aquele que tinha sido crucificado e tinha sido morto, era ele que estava vivo, ressuscitado. Mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus os envia em missão. Nós, desde ontem, ontem refletíamos sobre este aspecto missionário que todo cristão tem. Todo cristão é chamado a, seja com a sua vida, ou com a sua vida e com as palavras, é chamado a testemunhar o Cristo, a propagar a sua fé. Um cristão não pode guardar a sua fé para si, vivê-la individualmente apenas, ele e Deus. Não, ele é chamado a sempre a propagar. Quem ama a Deus não se dá por satisfeito amá-lo sozinho, quer que outras pessoas o amem também. Quem conhece a Deus não se dá por satisfeito não fazer com que ele seja conhecido por outros também. E é um mandato de Jesus ressuscitado. Ide, versículo 21, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. E aí nosso Senhor institui o sacramento da misericórdia, a confissão. Versículo 23, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui, meus irmãos, nós podemos falar de 3 sacramentos pascais. Todos os sacramentos são sacramentos que vêm da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Todos os sacramentos são frutos pascais, mas o batismo, a Eucaristia e a confissão, eles são mais explicitamente os sacramentos pascais. Na segunda leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 6, diz: este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Jesus
A água e o sangue, de um modo particular, a água e o sangue que brotaram do lado de Cristo. A água e o sangue que nos lembram o batismo e a Eucaristia. E hoje, a confissão. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus então concede à sua igreja o dom contínuo, o dom do perdão contínuo. Nosso Senhor, meus irmãos, Ele não tinha obrigação de nos dar o dom do perdão. Nosso Senhor não tinha a obrigação de nos perdoar constantemente, mas por misericórdia, Ele quer nos perdoar. Ele não quer que ninguém se perca, de modo que Ele está disposto a, quantas vezes forem necessárias, renovar o seu perdão sobre nós, porque, que como nós cantamos no Salmo de hoje, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Só quem ama está disposto a perdoar tão generosamente como o nosso Senhor nos perdoa, e a perdoar não algo que nós fazemos sem querer, não é apenas desculpar. Deus nos perdoa, porque muitas vezes, constantemente, estamos conscientes do pecado, estamos conscientes de que aquilo ofende o coração de nosso Senhor, e mesmo assim o praticamos. E nosso Senhor, misericordiosamente, porque Ele sabia que eu ia pecar, Ele deixou o sacramento da confissão. Hoje, meus santos, nós somos chamados a louvar a nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixou o sacramento da confissão. Obrigado porque nós temos padres na nossa paróquia que ouvem as nossas confissões. Que maravilha, meus santos. É porque talvez estejamos tão acostumados que já nos tornamos insensíveis. Mas nós, aqui da paróquia, deveríamos agradecer tanto a Deus, não é aos padres, agradecer a Deus por termos esta graça, porque não é em toda a igreja que se tem padres suficientes para que se tenha missa e confissão tão frequentemente como temos tido. Então, de agradecer a nosso Senhor o quanto Ele tem sido generoso com esta paróquia, o quanto Ele tem sido generosamente misericordioso conosco. Então precisamos agradecer mais, agradecer com inteligência, se os nossos afetos não nos levam a isso ainda, mas se já nos sentimos tocados até nos nossos afetos, de agradecer a nosso Senhor com a nossa inteligência e com o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor tem manifestado tão abundantemente a vossa misericórdia. Pois bem, nosso Senhor então institui o sacramento da confissão, apareceu aos apóstolos, mas diz que Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Quando Tomé depois fez parte do grupo, os outros disseram: olha, nós vimos o Senhor veio e apareceu. E aí, meus irmãos, vem esta palavra tão dura, tão feia de Tomé. Não foi uma palavra gentil, foi uma obstinada desconfiança, uma descabida desconfiança. Ele disse: se eu não vir, versículo 25, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado transpassado, eu não acreditarei. Vejam aqui que essa afirmação de Tomé é descabida. Seria compreensível se Tomé dissesse: verdade, Jesus apareceu. Vocês têm certeza? Será que não foi uma visão? Será que não foi um fantasma? Seria compreensível se Tomé dissesse isso. Seria compreensível se Tomé dissesse: ah, gente, para eu acreditar eu preciso ver também. Eu também quero ver. Seria compreensível. Mas isto que Tomé fez foi grosseiro até. Se eu não vir
as marcas, as chagas, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e a mão no lado, eu não acreditarei. Ele quis mais até do que aquilo que os apóstolos tinham recebido. Os apóstolos viram o Senhor. Tomé queria ver e tocar. É verdade. Nós poderíamos em uma outra ocasião fazer uma reflexão que a falta de fé de Tomé nos foi providencial, porque não nos deixa nenhuma dúvida de que Jesus tinha ressuscitado, porque não foi apenas uma visão, porque ele tocou nas chagas, ele tocou no lado, ele viu que Jesus tinha corpo, aquele mesmo corpo que havia sido crucificado. É verdade que nós poderíamos fazer uma reflexão que Deus, que é misericordioso, Ele consegue tirar até coisas boas das coisas más. Mas isso que Tomé fez foi mal, foi feio, foi triste, porque ele foi desrespeitoso e ele exigiu de Deus aquilo que Deus não era obrigado a fazer. Mas nosso Senhor, misericordiosamente, deu a ele aquilo que ele necessitava. A sua fé era muito pequena, a sua fé era muito miúda, era muito fraca, de modo que 8 dias depois, quando o Senhor novamente se colocou no meio deles, o Senhor disse, versículo 26, a paz esteja convosco. E imediatamente se voltou para Tomé e disse, põe aqui, Tomé, olha aqui as minhas marcas, põe aqui o teu dedo, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Nosso Senhor foi misericordioso com ele, viu tanta pequenez naquele homem que foi chamado para ser apóstolo. Nosso Senhor viu tanta pequenez que foi ao encontro dele e lhe concedeu aquela graça. Mas nosso Senhor disse logo depois, acreditaste porque me viste? Tomé, felizes aqueles que acreditarão sem terem visto. Nosso Senhor fala que a verdadeira fé, a verdadeira felicidade está não em crer, porque estava vendo, porque estava tocando, mas em crer mesmo sem ver, crer mesmo sem tocar, crer mesmo sem receber uma recompensa sensível. Aqui, meus irmãos, está algo que é tão presente na nossa vida. Quantas vezes nós queremos que Deus nos conceda algo sensível para que nós nele creiamos? A gente começa a rezar. Se os afetos somem, a gente abandona a oração. Eu não tenho mais gosto na oração, eu não tenho mais fervor na oração. Não, meu santo, você não tem afeto. Mas os afetos vão e vêm. Os afetos são inconstantes mesmo. Mas o justo, ele não vive do afeto. O justo vive da fé. Então, eu creio e por isso eu rezo. Eu creio e por isso eu pratico a minha fé. Eu creio e por isso eu professo a minha fé. Não é porque eu sinto, logo eu creio. Felizes os que creem sem terem visto, os que creem sem sentir nada, os que creem sem ter nenhuma experiência palpável de Deus na sua vida. Quem isso diz, de uma maneira emocionada até, é Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, a gente pode ver aqui um eco da bem-aventurança de Nosso Senhor. Nosso Senhor disse o quê? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. São Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 8. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de grande alegria. Sem o ter visto, vós já o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Somos nós, meus santos. Nós somos chamados a esta fé. Ninguém aqui, provavelmente,
ninguém aqui viu o Senhor. Ninguém aqui provavelmente tocou o Senhor. Tocar o Senhor como Tomé pediu para tocar. É claro que nós tocamos o Senhor com a nossa língua quando nós o recebemos na Eucaristia, mas é um ato de fé. Vocês percebem que é um ato de fé. O que Tomé experimentou, nós não experimentamos, mas a fé que nós somos chamados a ter, Tomé até então não tinha tido. Tomé não acreditou desta maneira. E é a esta fé que nós somos chamados a professar, entrando na fila da comunhão, que nós digamos: eu creio, Senhor, és tu que estás aí, meu Senhor e meu Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu não consigo tocar, eu não consigo ver, mas eu creio. E se você não crê, você deve pedir a Deus que venha em socorro da sua fraqueza, da sua limitação, da sua pequena fé. Você, quando se confessa, você confessa os seus pecados, o sacerdote dá a absolvição e você não ouve, você não sente algo de extraordinário. Você não sente um fogo descendo sobre você e perdoando os seus pecados. Você apenas crê que Jesus lhe perdoou os seus pecados por meio dos sacerdotes, porque ele disse: a quem perdoardes, os pecados serão perdoados; a quem não perdoardes, eles não serão perdoados. Porque ele disse: a quem perdoardes, os pecados serão perdoados; a quem não perdoardes, eles não serão perdoados. Quando trazemos uma criança e batizamos aquela criança e dizemos: Antônio, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aquela criança se torna filha de Deus, aquele menino se torna herdeiro do céu, templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus fez, e nós temos fé, porque Deus prometeu que aquilo que nós fizéssemos, seria Ele mesmo a fazer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos então pedir a Deus que nos conceda esta graça. Na oração coleta da missa de hoje, a igreja pediu isso para nós, algo que nós temos refletido já há alguns dias sobre isso. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes. Então até aqui, a igreja, nossa mãe, está pedindo para nós que Deus aumente em nós a nossa fé, que Deus reacenda a nossa fé, aumentando a graça que Ele nos deu no nosso batismo, na nossa crisma, na Eucaristia que nós recebemos. Muito bem, mas continua. E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Isto é, que nós compreendamos melhor o amor de Deus na nossa vida, que nós compreendamos melhor a misericórdia de Deus. Meus irmãos, se nós compreendêssemos profundamente o amor de Deus, eu sei que eu falei aqui não contra, mas eu coloquei em segundo plano os afetos, mas se nós compreendêssemos o quanto Deus nos ama e o quanto Ele é misericordioso, paciente, bondoso, piedoso, misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Se nós crescemos de fato nisso, o nosso coração se encheria de ternura para com Deus. O nosso coração se encheria de amor para com Deus, de modo que nós iríamos querer a cada dia, nas pequenas e grandes oportunidades, amar Deus de volta. Amar Deus com generosidade e não com mesquinhez. Amar a Deus com grandeza e não de uma maneira tacanha, mesquinha, pequena. Amar a Deus até na dor, ou melhor, nós iríamos até pedir a Deus que nos concedesse oportunidade
oportunidades dolorosas, porque na dor nós podemos expressar um tipo de amor que em nenhuma outra ocasião podemos expressar. Mas isso brotaria de um coração que experimentou o amor de Deus de uma maneira nova. Então é algo que nós poderíamos pedir a Deus, que nós devemos pedir a Deus nas nossas orações. Meu Deus, me conceda a graça de eu compreender de uma maneira mais profunda que eu sou tão amado por Ti, que eu sou cuidado por Ti, que eu sou cristão, que eu sou católico. Que graça, Senhor! Eu poderia ter nascido pagão, mas eu nasci católico. Eu cheguei à fé católica. Que graça, Senhor! Eu poder Te receber na Eucaristia. Obrigado, Senhor. E de pedir a Deus a graça de compreender isso cada vez mais. Pois bem, voltemos aqui então para o nosso texto. Então Jesus, Ele louva aqueles que creem sem terem visto. E São Pedro, ainda nesta primeira carta de Pedro, no capítulo 1, agora no versículo 6, São Pedro diz: isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa das várias provações. Isto é, das provações que os primeiros cristãos passavam, das provações que nós às vezes passamos, pelas quais passamos, mas que somos chamados a viver na fé, a continuar crendo em nosso Senhor, crendo quando a dor bate à sua porta, crendo quando a dificuldade se faz presente, crendo mesmo quando você não tem oportunidade de ver e tocar nosso Senhor. Tomé pediu para tocar no Senhor, para crer. Tomé pediu uma recompensa sensível para poder crer em nosso Senhor. Nós precisamos pedir a Deus a graça de crer, mesmo sem tocar, mesmo sem ter graça sensível alguma, crer nele pelo puro ato da fé. Aí você diz: mas padre, mas eu sou tão pecador, eu sou tão fraca, minha fé é tão pequenina, como é que eu vou crer dessa maneira, padre? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou crer se na primeira dificuldade da minha vida eu já desanimo? Se na primeira dificuldade da minha vida a minha fé já esfria? Se na primeira tentação eu já me sinto inclinado a abandonar a minha fé e virar as costas para todos os propósitos que eu fiz? Eu vivo como Tomé, padre, dizendo: mas se Deus não se mostrar presente, eu não vou acreditar. E nosso Senhor hoje, repito, nos chama a ter esta fé que vai além daquilo que nós podemos ver. E o que é que nós então hoje podemos fazer e devemos fazer? Pedir a Deus que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza. Assim como Jesus veio em auxílio da fraqueza, da fé de Tomé, para fortalecer-lhe a fé, nós precisamos pedir a Deus que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza e nos fortifique a fé. Meus irmãos, Deus não nos criou, Deus não nos fez católicos para que sejamos medíocres, para que sejamos católicos meia boca, para que sejamos católicos de qualquer jeito. O Senhor nos chamou à fé para que nós sejamos católicos de verdade, para que nós tenhamos uma fé grande, para que nós tenhamos uma fé verdadeira, para que nós sejamos santos. Mas nós precisamos confiar na misericórdia de nosso Senhor e pedir que Ele nos ajude. Saber que o Senhor quer nos conceder uma fé assim, não porque nós mereçamos, que o Senhor quer nos conceder um amor assim a Ele, não porque nós mereçamos, nem peçamos de uma maneira adequada, mas o Senhor quer nos conceder a graça de amá-lo assim, de crer nele dessa maneira, porque Ele é misericordioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Meus irmãos, a Sagrada Escritura, o Salmo repetiu várias vezes: eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. O que significa
Dizer que Deus é misericordioso significa dizer que Deus está disposto a se voltar para a nossa miséria. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, da palavra miséria, miseris, e coração, cordis. Então nós podemos dizer que é o coração de Deus que se volta para a nossa miséria. É o coração de Deus que se volta para a nossa pequenez. Santa Faustina, apóstola da misericórdia de Deus, apóstola da misericórdia de Nosso Senhor, Nosso Senhor tantas vezes disse a ela, e ela repetia, que Deus quer que nós recorramos à misericórdia dEle, e peçamos muito, e peçamos coisas grandes, não porque nós mereçamos, mas porque Ele quer nos conceder. Em uma das aparições de Nosso Senhor, Ele disse a Santa Faustina: a minha misericórdia trabalha em todos os corações que lhe abrem as portas. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós com confiança na misericórdia de Deus, dissermos: meu Deus, eu sei que eu não tenho feito por onde te amar de verdade, mas eu te peço, por favor, dá uma olhadinha aí na criança, que eu acho que ela está caindo em cima da cadeira. Então, de dizer: Senhor, embora eu seja tão pecador, embora eu seja tão miserável, embora eu não mereça ser santo, eu te peço, meu Deus, por misericórdia, ajuda-me. Então, é essa confiança de quem sabe que não merece, mas de quem tudo recebe por pura misericórdia de Nosso Senhor. Continua Nosso Senhor, a Santa Faustina, que as almas que buscam a perfeição glorifiquem de maneira especial a minha misericórdia, porque a liberalidade das graças que lhe concedo decorre da minha misericórdia. Desejo que essas almas se distingam por uma ilimitada confiança na minha misericórdia. Eu mesmo me ocupo com a santificação dessas almas. Quanto mais a alma confiar, tanto mais ela receberá. Quanto mais ela confiar que vai receber de Deus, não porque merece, confiar que Deus terá paciência com ela e lhe concederá a graça da conversão, lhe concederá a graça da perseverança, ela mesma receberá. Confiar e esperar simplesmente em Deus, Deus que quer me perdoar, Deus que quer me amar, Deus que é tão bom e que apesar dos meus muitos pecados, Ele me quer junto dEle. E como eu confio nesse amor tão grande dEle, nessa sua tão grande misericórdia, eu peço: meu Deus, me concede a graça de eu não me perder, me concede a graça de eu me santificar, me concede a graça de eu me santificar muito, de eu te amar muito. E você não deve olhar para o seu coração e dizer: mas padre, mas o meu coração é tão egoísta, eu não consigo amar. Eu guardo muita raiva no coração, eu perco a paciência com muita facilidade, eu julgo as pessoas, eu esqueço os meus bons propósitos da noite para o dia. Eu sou uma desgraça, padre. Você, sim, é tudo isso, mas Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus pode fazer o impossível se você acreditar e nele esperar. Esperar em Deus e somente em Deus. Mas padre, eu estou atualmente tão amarrado em tantos pecados, será que eu posso ser santo por você mesmo? Você nunca conseguirá, mas se você esperar em Deus, somente em Deus, e renovar a sua confiança na misericórdia de Deus, saiba que Ele, que pode fazer todas as coisas, pode transformar o seu coração num piscar de olhos. Quem diz isso é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele pode, falando de Nosso Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer uma santa e uma grande santa num piscar de olhos. Essa confiança somente em Deus. Que hoje, meus santos, neste domingo da misericórdia, nós nos refugiemos na misericórdia de Nosso Senhor. E nós lhe peçamos todas as graças de que precisamos para ser santos.
que hoje ninguém vá para casa sem fazer muitas súplicas a nosso Senhor, mas súplicas espirituais, súplicas que nós sabemos que Deus quer nos conceder. Peça para se libertar dos seus pecados, principalmente você que receber a comunhão. Quando receber Jesus na Eucaristia, volte para o seu banco e reze, e ali em intimidade com nosso Senhor, peça a Ele a graça de amá-lo de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência. Peça a Ele a graça de se libertar dos seus pecados. Peça a Ele a graça de você vencer aquelas falhas da sua personalidade. Peça a Ele aquilo que para você é impossível, mas que você sabe que para Deus é possível, e que Deus, que o ama mais do que você, a você mesmo, pode lhe conceder. Mas que ninguém hoje volte para casa com desesperança no coração, pensando que a santidade é para outras pessoas e não para você. Que hoje, confiando na misericórdia de nosso Senhor, lhe supliquemos todas as graças de que precisamos para progredir no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.